Vamos lá, pessoal. Vamos dar continuidade ao assunto, falando sobre ensaios dos materiais, tá? Tudo que a gente falou anteriormente sobre propriedades mecânicas e tecnológicas, elas todas são estudadas, são adquiridas através de ensaios, tá? Você entender qual é a resistência da mecânica do metal, né? A ductibilidade, né? A fragilidade dele, a questão da elasticidade, tudo isso é testado, certo? Todo esse material ele faz ensaios para saber a aplicabilidade dela e durabilidade desse material, tá? Então tudo que a gente falou sobre propriedades mecânicas e tecnológicas, tá tudo dentro do processo de ensaios, tá? Existem dois tipos de ensaios feitos nos materiais: os ensaios destrutivos e os ensaios não destrutivos, tá? Os ensaios destrutivos, simplesmente como o nome já está dizendo, destruir, né? Então você utiliza esse corpo de prova, né, para fazer esses tais ensaios, tá? Os ensaios não destrutivos, como o nome também já diz, não destrutivo, também pode ser chamado de end, tá? São ensaios que são feitos no próprio material, né, no próprio componente ou peça que está ali sendo utilizado, tá? Tem suas limitações, tá? Alguns tipos de ensaios não destrutivos têm suas limitações. Um exemplo mesmo, o o ensaio de líquido penetrante, tá? Ele não é apropriado para a indústria química em linhas de produções e farmacêutica, por questão de você utiliza, né, líquidos, né, o líquido penetrante, o revelador, então você utiliza muita limpeza e isso aí pode contaminar o processo, tá? Então a gente vai falar agora sobre os ensaios os destrutivos, alguns ensaios destrutivos, né? Que determina essas propriedades, como eu falei para vocês. A determinação das propriedades mecânicas é feita através de ensaios mecânicos. Utiliza-se normalmente corpo de prova, tá? Amostra representativa do material, para o ensaio mecânico, já que por razões técnicas e econômicas não é praticável realizar o ensaio da própria peça, tá? Que seria o ideal. Então, pode observar que, né, esse ensaio tem que fazer em corpo de prova. Por quê? Porque você vai sofrer torção, vai sofrer flexão, vai ter tração, né? Vai ter esse cisalhamento. Então tudo isso vai danificar o material. Então imagine você fabricar uma peça, quando a peça já está toda acabada, você fazer um teste destrutivo. Então você está jogando praticamente o trabalho todo que você fez fora, tá? Então vamos lá conhecer alguns tipos de ensaio. Então aqui, como eu falei a vocês, está mostrando aqui os ensaios destrutivos, tá? E os ensaios não destrutivos. Então a gente tem aqui como ensaio destrutivo, eu tenho tração, compressão, tração, flexão e cisalhamento, certo? Então são esses aí que a gente vai estudar, e dureza, tá? Então a gente tem aqui o ensaio de tração, compressão, dobramento, flexão, impacto e dureza, certo? Então esses aí que vai estar no nosso estudo hoje, certo? Então vamos lá para vocês entenderem um pouco sobre o ensaio de tração, tá? Ele consiste na aplicação de uma carga de tração unissexial, né, axial, crescente em um corpo de prova específico até a ruptura. Trata-se de um ensaio amplamente utilizado, tá, na indústria de componentes mecânicos devido a vantagens de fornecer dados quantitativos, tá, das características mecânicas dos materiais. Então quando fala ensaio de tração, então eu vou pegar, né, aqui tem mostra um gráfico que dentro do ensaio de tração você entra naquelas duas propriedades, tá? Que é a ductibilidade, né, ou plasticidade, e a elasticidade. Então no tempo de ensaio, então o primeiro momento que você começa a fazer o ensaio de tração, você entra num período dentro de uma tabela, tá? De uma planilha, onde você tem uma deformações elástica, tá? Que é aquela deformação que você vai fazer o esforço e se você cessar aquele esforço, ele vai voltar às suas dimensões iniciais, né? E temos também, tá? Depois dessa parte da elástica, ele começa a ter a plasticidade, que é alteração de dimensão, e automaticamente que cessar a
esse esforço ele vai se permanecer, né, com essas dimensões alteradas, certo? Então, tá? O ensaio de tração simplesmente é você ter um, né, tipo um equipamento parecido, tá? Ele tem dois suportes, tá? Aonde ele faz o travamento da peça e ele faz a força de puxar, né? São forças opostas, né? Esses equipamentos têm já seus displays de visualização de quilograma força, tá? Então quanto mais você aplica a força, né? Ele faz a marcação da amostra até o material se romper. Então ali ele determina o quanto esse material resiste a esse ensaio, tá? Temos também o ensaio de compressão, que é diferente do ensaio de tração. Se o ensaio de tração é de puxar, a de compressão é de, né, é o contrário, é de fechar, tá? Então ele é de comprimir. Então o ensaio ele é conduzido de uma maneira semelhante ao ensaio de tração, tá? Exceto pelo fato de que a força é compressiva e o corpo de prova se contrai ao longo da direção da tensão. Então, como você pega, muitas vezes você pega uma fruta, uma laranja, e você coloca no meio da mão, né? E faz a força de compressão. Então ali ele está determinando através de, né, equipamentos, tá? O quanto esse material, né, suporta de compressão para tais tipos de projeto, para tais tipos de serviço, tá? Então isso que é o que auxilia ao projeto. Imagine se não tivesse esse tipo de ensaio. Como é que você ia determinar que um para-choque de um carro ia sustentar uma pancada, né? Que a broca faça uma furação, né? E lá dentro do poço, na furação, ele pega uma rocha mais dura e ela vai suportar isso. Então você ia pegar um material, né? E como acontece comum também, você tem a broca de viga, que é a broca de parede de concreto, e tem a broca de aço rápido, né? Então você não consegue pegar uma broca de vidro e furar um metal, porque ele tem uma resistência diferente em relação né, ao metal. Então a broca de vidro é utilizada para concreto de parede, né? E a broca de aço rápido para metal, que já é trabalhado para isso. Então pode ver a diferença, né? Como é que eu ia saber disso? Como é que a gente ia trabalhar em cima disso, tá? Então aqui é o ensaio de compressão, certo? Existe as máquinas para ensaio de compressão, é tipo prensa, certo? Temos o ensaio de dobramento, tá? A gente usa um cutelo, o nome chamado do dispositivo é um cutelo, onde ele faz essa força, né, de comprimir o material em cima dos cutelos, né, onde vai ser a força tracionada. E aí você consegue observar o quanto ele perde quando ele faz o dobramento, tá? O quanto ele perde da inspeção. Então isso aí então existe um cálculo. Então vê o que perdeu de dimensão de espessura, né? Mais a força que foi aplicada, tá? E foi a angulação que foi feita, né? E quanto. Então você consegue perceber quando você vai fazer um tanque. Então eu vou pegar um material que eu consiga curvar o vachapa e fazer né, um tanque, uma chaminé, qualquer coisa que seja para dobramento, né? Uma caixa, qualquer ato que seja dentro de ensaio. Então ele também tem esse tipo de ensaio, que é utilizado para análise, tá, da conformação de segmentos retos de seção circular, quadrada, retangular, tubular ou outros em segmentos curvos. O dobramento é bastante utilizado na indústria de produção de calhas, tubos e tambores. Então observe que a importância desse tipo de ensaios, tá? Todos esses ensaios são feitos em corpo de prova, não são feitos na própria peça que vai ser utilizada. Aqui tem os equipamentos, tá, de ensaio de dobramento. A gente também tem um ensaio de impacto, né? Comportamento dúctil frágil dos materiais. Pode ser mais amplamente caracterizado por ensaios, tá, de impacto. A carga nesse ensaio ele é aplicada num corpo, tá, de prova na forma de esforço por choques dinâmicos, tá,
sendo o impacto obtido por meio de quedas de um martelete ou pêndulo de uma altura determinada. Então você também tem esse tipo de ensaio. Então você tem um martelete ou pêndulo, certo? É aplicada uma força, é aplicada a altura nesse pêndulo e aí solta e vai sofrendo a pancada e aí vai seguindo. Tem uma fórmula, né? Onde você consegue calcular e dimensionar o quanto está suportando de impacto aquela peça, aquele material que está sendo utilizado ali para corpo de prova, né? E aí tem os ensaios de dureza, né? Temos outros tipos, né? Tem o Brinell, o Rockwell, né? O Rockwell superficial, cada um com suas limitações, certo? Sobre o ensaio de dureza Brinell, tá? 1900, J. Brinell ele divulgou este ensaio que passou a ser largamente aceito e padronizado devido à relação existente entre os valores obtidos no ensaio e os resultados de resistência à tração. O ensaio de dureza Brinell ele consiste em comprimir lentamente uma esfera de aço temperado, tá, de diâmetro D, um diâmetro maior, tá, que é essa esfera, sobre uma superfície plana. Então você vai pegar uma esfera com valor maior e você vai provocar uma força, um esforço em uma superfície plana. Então você vai empurrar essa esfera à superfície plana. Então, quando você terminar de cessar essa força, vai ficar uma calota esférica marcada nessa peça. Então ela ali é calculada em cima daquela profundidade da calota, tá? Então, sobre a superfície plana, polida e limpa, tá, de um metal por meio de uma carga F durante um tempo, tá, pré-fixado, produzindo uma calota esférica de diâmetro menor. Tá? A dureza Brinell é representada pelas letras HB. Tá? Esta representação vem em inglês Regine Brinell, que quer dizer dureza Brinell. Tá? A dureza Brinell é a relação entre a carga aplicada, que é a força, tá, e a área da calota esférica impressa, tá, no material ensaiado. Então observe que tudo tem seus cálculos. Então a gente não vai se aprofundar nos cálculos. Só estou mostrando a vocês que para ter aquelas finalidades de propriedades mecânicas e tecnológicas, a gente também tem os tipos de ensaio para estar ali certificando que aquela peça vai resistir o propósito do projeto. Tá? Então a gente tem aqui um equipamento de dureza Brinell, ele tem aqui uma esfera, né? Essa esfera é colocada, o corpo de prova é colocado em cima dessa base, provoca esse esforço sob pressão e aí vê quanto foi aplicado de força e faz o cálculo em cima da calota esférica que foi produzida ali no corpo de prova. E tem a dureza Rockwell, tá? Que foi a partir de 1922, tá? Rockwell desenvolveu um método de ensaio de dureza que utilizava um sistema de pré-carga. Este método apresenta algumas vantagens em relação ao ensaio Brinell, tá? Pois permite avaliar durezas de metais diversos, tá? Desde os mais moles até os mais duros. Entretanto, também tem limitações, o que indica que está longe de ser também a solução ideal. O ensaio Rockwell, que leva o nome do seu criador, é hoje o processo mais utilizado no mundo inteiro, devido à rapidez e à facilidade de execução e isenção de erros humanos, a facilidade em detectar pequenas diferenças de durezas e pequenos tamanhos de impressão. Tá? Todas essas razões, né, ele justifica dedicar uma aula toda no estudo em cima disso, mas a gente não vai se aprofundar, tá, a esse estudo de ensaios de dureza. Tá? Então aqui ele vem uma planilha, tá, onde tem a simbologia, o penetrador e o tipo de carga que vem aplicada, certo? Por isso que tem essa versatilidade do ensaio de dureza Rockwell, né? Porque ele tem essa troca de cone aqui um exemplo, tem cone de diamante, esfera de 1/8, esfera de 16, você consegue fazer essa troca, tá? E fazer os testes com maiores quantidades de matérias-primas. Temos também a dureza Vickers, tá? Que é um método de classificação da dureza dos materiais que é baseado no ensaio laboratorial. Nesse método é usado uma pirâmide de diâmetro com ângulo de 136 graus, tá? Que é comprimida com a força arbitrária, né, contra a superfície do material. Então calcula-se a área da superfície impressa pela medição de suas diagonais. Tá? Então você tem tipo uma peça com,
fala assim, um telhado, né, com 4 quedas, né? E aí você aplica essa força no material e aí a medida de uma força arbitrária você vê a diagonal dessa dimensão calculada através dessa diagonal, onde foi aplicada a força, onde ficou lá impressa no material ensaiado. Tá? E temos também, a gente não vai se aprofundar muito, eu vou falar sobre, porque mais para frente vocês vão ver sobre ensaios não destrutivos. Tá? E aqui a gente vai falar um pouco sobre os ensaios não destrutivos, né? Que denomina-se ensaio não destrutivo, tá? END, muito conhecido como END, né? Não é fim, é ensaio não destrutivo dentro da área de tecnologia dos materiais. A qualquer tipo de ensaio praticado no material que não se altere de forma permanente suas propriedades físicas, químicas, mecânicas ou dimensionais. Os ensaios não destrutivos ele implicam um dano imperceptível ou nulo. Tá? São utilizados muitas ferramentas, o END eles são utilizados muito em engenharias forenses, tá? Engenharias mecânicas, elétricas, engenharia civil, sistema de engenharia, engenharia aeronáutica, medicina e arte. Tá? Então vamos lá conhecer um pouco, tá? Que eles representam um conjunto amplo de técnicas de análise utilizadas na ciência e na indústria para avaliar as propriedades de um material. Tá? Componentes ou sistemas sem causar danos, baseando na aplicação de fenômenos físicos, tais como as ondas eletromagnéticas, as acústicas, elasticidade, a emissão, tá, de partículas subatômicas, capilaridade, absorção e qualquer tipo de teste que não implique um dano considerável a essa amostra. Então, quando ele fala que não, então é um dano considerável a essa amostra é porque você pode utilizar esses testes em cima do próprio componente ou a peça que vai ser utilizada ali. Tá? Então, são técnicas altamente valiosas, tá? Uma vez que permite o controle das propriedades dos materiais, com economia de tempo e dinheiro, e permite que o material testado volte intacto para o local de trabalho após a inspeção. Então a gente tem alguns métodos comuns, tá? Que tem ultrassom, partículas magnéticas, o líquido penetrante, tá? Tem radiografia, tá? Tem correntes parasitas também, que é chamado de corrente de Foucault, tá? Que são alguns desses ensaios que pode ser produzido, né, nessas peças que pode retornar para sua utilização sem danos. São ensaios não destrutivos pela aplicação de várias tecnologias para detectar anomalias, tais como corrosão, certo? E defeitos de fabricação em tubos metálicos. Tá? As tubulações elas podem ser